Imagine que você sabe exatamente o que vai acontecer com você. Você sabe o dia, sabe a hora, sabe o cheiro do homem que vai entrar pela sua porta e você não pode fazer nada. Agora imagine que durante 10 anos, 50 mulheres sentiram exatamente isso. Imagine que numa única noite de agosto de 1870, 7 delas decidiram que o mundo seria diferente, mesmo que apenas o mundo delas. Esta é a história das 7 justiceiras de Pernambuco, e ela vai mudar a forma como você enxerga o que significa ter coragem quando tudo está contra você. O engenho Santa Graça ficava a 3 léguas da vila de São Benedito do Brejo, numa planície que o sol castigava sem misericórdia da manhã até o fim da tarde. De longe parecia quase belo. A casa grande branca com as janelas de madeira escura, os canaviais verdes se estendendo até onde a vista alcançava, o moinho girando preguiçosamente perto do riacho. De perto, era outra coisa completamente. O cheiro de caldo fermentado se misturava ao odor de 100 corpos trabalhando sob o calor. As senzalas ficavam ao fundo, casebres de pau a pique, sem janelas, com chão de terra batida, colchões de capim, redes rasgadas, crianças dormindo junto com adultos porque não havia espaço para separar os corpos. Coronel Amâncio Vasconcelos Cavalcante tinha 40 anos em 1870. Era dono do engenho há 15. A sociedade de Pernambuco o chamava de Próspero. Tinha peso na Câmara Municipal, frequentava festas na casa do barão da comarca, usava paletó escuro nos domingos e chapéu de feltro. Quando aparecia na missa, as mulheres livres abaixavam os olhos com um misto de temor e respeito que ele provavelmente interpretava como admiração. Ninguém falava em voz alta sobre o que acontecia no engenho Santa Graça depois que as lamparinas se apagavam, mas todos sabiam. O padre sabia, o subdelegado sabia, o médico da vila sabia. Os outros coronéis da região sabiam e não achavam nada de extraordinário nisso. Era prática comum, coisa de homem, prerrogativa do senhor, sobre o que era dele. Era o Brasil de 1870. E dentro daquela realidade, 50 mulheres carregavam feridas que a lei não reconhecia, que a igreja não consolava e que a sociedade preferia não ver. A primeira das 7 era Joana. Joana chegou ao engenho aos 12 anos, vendida junto com a mãe depois que o antigo senhor delas faliu. Era uma menina pequena, de ossos finos, com cabelos crespos que a mãe trançava em 7 tranças toda manhã. 7 é número de proteção, a mãe dizia. Durante 2 anos, Joana trabalhou na cozinha da casa grande. Era invisível, do jeito que crianças escravizadas precisavam ser invisíveis para sobreviver. Eficiente, silenciosa, sem chamar atenção. Completou 14 anos numa tarde de março. A mãe fez um pequeno bolo de fubá escondido, adoçado com garapa. Cantarolaram baixinho na senzala. Foi o último aniversário que Joana lembrou com alegria. 3 semanas depois, o coronel Amâncio a mandou chamar depois do jantar. Quando voltou para a senzala naquela noite, a mãe a abraçou sem dizer uma palavra. Ficaram assim por um longo tempo no escuro, a mãe balançando o corpo como se Joana ainda fosse um bebê. As 7 tranças haviam sido desfeitas. Joana nunca as refez. Nos anos que se seguiram, ela cresceu com uma frieza por dentro que as outras escravas reconheciam. Não era indiferença, era algo mais perigoso, era atenção. Joana passou a observar tudo com olhos que registravam sem revelar o que pensavam. Observava o coronel. Seus hábitos, seus horários, suas fraquezas, observava o feitor, observava as rotas de fuga, observava as outras mulheres e esperava. A segunda era Maria. Maria havia engravidado 3 vezes do coronel. A primeira gravidez ela carregou em silêncio absoluto, trabalhando nos campos até o 8º mês. O bebê nasceu e era menino. Bonito, redondo, com olhos grandes e pele da cor do cobre. Maria o chamou de Tomás.
Quando Tomás completou 4 anos, foi vendido. O coronel precisava de dinheiro para uma reforma e a criança era, nos termos da época, ativo disponível. Maria ficou sabendo pela manhã. Tomás foi levado à tarde. Ela não gritou, não correu atrás. Havia visto o que acontecia com mulheres que faziam isso. Ficou parada no meio do terreiro, as mãos caindo ao longo do corpo, olhando a poeira que a carroça levantou ao virar o caminho. A segunda criança foi vendida 2 anos depois. A terceira, antes de completar 1 ano. Mas quando o terceiro filho foi levado, Maria já era outra mulher. Era uma mulher que havia contado os passos do feitor até a casa grande, que havia mapeado onde ficavam as ferramentas, que havia começado a conversar com muito cuidado com Joana. A terceira era Benedita, a mais velha das 7, 32 anos, em 1870, carregando no corpo a prova mais visível do que o coronel havia feito. A doença veio silenciosa. Primeiro feridas que não saravam, depois febre que ia e voltava, depois dor nos ossos que a acordava no meio da noite. O médico da vila a examinou com o mesmo desinteresse com que examinaria um animal de carga. Disse que ela tinha mal francês e que havia pegado de outro escravo. O coronel concordou. Era mais conveniente assim. O que tornava Benedita especialmente perigosa dentro do grupo era que a doença havia feito algo com o tempo dela. Havia colapsado o futuro, deixando apenas o presente e a necessidade de fazer uma coisa antes que o corpo parasse de funcionar. Ela não tinha mais nada a perder, e quando não se tem mais nada a perder, a clareza é absoluta. A quarta era Rosa. Rosa era mãe de um menino chamado Jacó, que nasceu prematuro e que sobreviveu com teimosia de raiz de mandacaru. Quando Jacó tinha 2 anos, o coronel voltou de uma festa mais bêbado que o costumeiro, e Rosa tentou resistir com mais veemência que a costumeira. Na violência que se seguiu, o menino foi jogado contra a parede. Jacó morreu sem entender o que havia acontecido. Rosa não dormiu por 3 dias, não chorou, soluçou de um jeito diferente de choro, um som que vinha de um lugar mais fundo que as lágrimas. Depois dos 3 dias, começou a sorrir para o coronel quando ele a olhava. Um sorriso que ele interpretava como submissão e que era, na verdade, a máscara mais fria que uma mulher pode usar. O sorriso de quem já decidiu e só está esperando o momento certo. A quinta era Clara. Clara perdeu o olho direito numa noite em que tentou resistir com as próprias mãos. Cravou as unhas no rosto do coronel e empurrou com toda a força. O coronel chamou o feitor. O feitor usou um bastão. A cicatriz que ficou era rosada e irregular. Clara cobria com um pano escuro amarrado na cabeça. O que ela havia descoberto naquela noite era uma coisa sobre si mesma, que era capaz de agir. Que o instinto de reagir ainda estava vivo dentro dela, por baixo de anos de condicionamento e medo. Esse instinto, agora disciplinado e planejado, era o que ela trazia para o grupo. Clara seria a primeira a entrar no quarto do coronel naquela noite de agosto. A sexta era Felícia. A irmã de Felícia se chamava Dulce. Era 2 anos mais nova, risonha, que cantava enquanto trabalhava e inventava histórias para as crianças da senzala. O coronel começou a chamar Dulce quando ela completou 15 anos. Em menos de 1 ano, Dulce havia mudado. A risada sumiu primeiro. Depois as histórias, depois as canções. Felícia observava a irmã encolher como um pano que se vai desbotando lavagem após lavagem. Num domingo de outubro de 1868, Dulce não acordou. O médico disse febre. A parteira Filomena, que preparou o corpo, sabia que não era febre. Dulce tinha 17 anos. O enterro foi simples. Felícia não cantou. Ficou de pé ao lado do túmulo com os punhos fechados até que a escuridão cobriu tudo. No dia seguinte, procurou Joana. A 7ª era Ana. O que o coronel fez com Ana não foi apenas violência, foi demonstração calculada de poder. Ela foi dada como presente para 2 amigos do coronel que vieram passar 1 semana no engenho para discutir negócios. O coronel mencionou isso ao feitor com a naturalidade com que se menciona que um quarto de hóspedes precisa de lençóis limpos.
Ana tinha 23 anos. Ela sobreviveu à semana com uma dissociação que a parteira reconheceu como proteção da mente. Quando os visitantes partiram, foi Maria quem encontrou Ana sentada no chão da senzala, as mãos abertas no colo, olhando para algo que não estava ali. Maria ficou ao lado dela sem dizer nada por um longo tempo. Depois perguntou baixíssimo: "Você quer que isso nunca aconteça com mais ninguém?" Ana demorou um momento. Depois respondeu com a voz rouca de quem não fala há dias: "Sim. Então você precisa conhecer as outras." Se essa história está tocando em algo dentro de você, se inscreva no canal. Aqui contamos as histórias que os livros preferiram não escrever. O primeiro encontro das 7 aconteceu numa noite de lua nova, no trecho do canavial mais próximo do riacho, onde o barulho da água cobria vozes baixas e nenhum feitor patrulhava depois da meia-noite. Chegaram sozinhas em intervalos de 15 minutos. Ficaram de pé num semicírculo na escuridão, mal enxergando os rostos umas das outras. Por um tempo que pareceu longo, ninguém falou. Foi Benedita quem quebrou o silêncio, a mais velha, a mais doente, a que tinha menos a perder. "Eu já sei o que vai acontecer comigo", disse ela, a voz plana, sem dramatismo. "A doença vai me pegar antes do próximo inverno, provavelmente. Posso morrer na senzala esperando uma piedade que nunca vai vir, ou posso morrer sabendo que fiz uma coisa. Prefiro a segunda opção." O silêncio que se seguiu era diferente do que havia antes. Era um silêncio de decisão. Joana falou então. Havia pensado naquilo por anos. Cada palavra estava afiada e pronta. "Não vamos matá-lo. Matar é simples. Matar é rápido. Matar é o que um homem faz. Vamos fazer algo que ele carregue pelo resto da vida. Algo que não possa contar a ninguém. Algo que o faça sentir pela primeira vez o que é ser marcado no próprio corpo, ser feito impotente, ser diminuído sem poder falar sobre isso." Clara, que havia perdido o olho tentando resistir, disse em voz baixa: "Fala mais." E Joana falou: 6 meses. Esse foi o tempo que as 7 levaram para transformar uma decisão numa operação que dependia de timing preciso, de visão clara de responsabilidades e controle absoluto sobre qualquer impulso de agir antes da hora. Joana coordenava. Sabia que o coronel bebia demais nas festas do barão, que nesses dias despachava o feitor mais cedo, que o quarto dele ficava numa ala com uma janela que dava para a horta, janela que o feitor nunca verificava nas rondas. Maria mapeou onde ficavam as ferramentas da casa grande, o ferro de braseiro, as facas, as cordas. Rosa mapeou o sistema de vigilância do feitor, seus horários, seus pontos cegos, conversando com ele de forma casual com aquele sorriso frio que ele interpretava como docilidade. Benedita cuidou do riacho. Havia estudado a correnteza e sabia o ponto de travessia, e do quilombo, enviando mensagem pela rede invisível que existia por baixo do sistema escravocrata. A resposta chegou. Havia espaço para 7 mulheres, desde que chegassem antes de setembro. Clara e Felícia prepararam a sequência de ações para dentro do quarto. Ana ficou encarregada de garantir que nada mudasse na rotina visível das 7. Continuar trabalhando nos horários normais. Continuar sendo invisíveis, porque qualquer alteração de comportamento podia chamar a atenção. Em 6 meses, se reuniram 12 vezes no canavial. Cada reunião tinha pauta, cada detalhe tinha resposta. Joana verificava e riscava da memória com a precisão de uma mulher que havia aprendido que detalhes eram a diferença entre vida e morte. A festa do Barão da Comarca estava marcada para o dia 14 de agosto de 1870. As 7 sabiam, haviam esperado por essa data específica porque era a maior festa do ano. Farto jantar, músicos trazidos do Recife e, inevitavelmente, muita cachaça e muito vinho do Porto. O coronel Amâncio nunca perdeu essa festa e nunca voltou dela sóbrio. O dia 14 começou como todos os outros dias no engenho Santa Graça. O sino da madrugada acordou os trabalhadores às 5 da manhã.
As fileiras marcharam para os campos, enquanto o céu ainda tinha o azul escuro que precede o amanhecer. As 7 trabalharam. Joana descascou macaxeira com mãos que não tremiam, contando internamente as horas até a tarde. Maria capinou o trecho de cana, com um ritmo que tinha a cadência da meditação. Benedita costurava sacos de estopa na sombra de um cajueiro e verificava mentalmente, mais uma vez, a sequência de ações daquela noite. Ana serviu o almoço na casa grande. Quando colocou o prato na frente do coronel, ele nem olhou para ela. Estava pensando na festa, ajustando mentalmente o paletó que vestiria. À 1h da tarde, Amâncio saiu em sua melhor roupa, montado no cavalo Ruão, que era seu orgulho. Ele não sabia que era a última vez que sairia daquela forma. O coronel voltou às 12h40 da madrugada. Havia bebido muito. O feitor o ajudou a desmontar, o acompanhou até a porta da casa grande. Amâncio entrou, fechou a porta, jogou o paletó na cadeira, tirou as botas com dificuldade e se deitou de costas. Em menos de 2 minutos, dormia. Roncava. Do lado de fora, na escuridão do lado da horta, 7 mulheres esperavam, imóveis, ouvindo. Joana contou até 200 depois que ele entrou. Depois, fez um gesto. Clara foi a primeira. Havia ensaiado a janela. Sabia exatamente como mover o trinco sem fazer barulho. Abriu com uma lentidão absoluta, centímetro por centímetro. Entraram em fila. O quarto estava como Joana havia descrito. A cama no centro, a mesinha com a lamparina, a cadeira com o paletó, o baú no canto. O coronel estava de costas, a boca entreaberta, o roncado regular de quem dormia pesado. Maria e Felícia foram para os pulsos. Rosa e Ana tomaram os pés. Clara ficou perto da porta, de guarda. Benedita ficou ao centro, segurando o ferro aquecido. No sinal de Joana, uma expiração controlada, quase inaudível. Elas agiram todas ao mesmo tempo. O coronel acordou no meio do processo de ser imobilizado. Tentou se levantar. As correias já estavam. Tentou gritar. O pano cobriu a boca antes que qualquer som saísse. Em menos de 1 minuto, Amâncio estava imobilizado na própria cama. Amordaçado, olhando para cima com olhos que foram passando, naqueles segundos, da confusão bêbada para o reconhecimento aterrorizado do que estava acontecendo. Ele reconhecia algumas das faces sobre ele, e nesse reconhecimento viu algo que nunca havia esperado ver ali. Não ódio descontrolado, não histeria. Viu frieza, determinação, propósito. Joana se inclinou sobre ele, olhou diretamente nos seus olhos por um longo segundo. Não disse nada, não havia nada a dizer. O que as 7 justiceiras fizeram naquela madrugada foi executado com precisão. Benedita aplicou o ferro com a experiência de quem havia passado meses pensando naquele momento. Não com selvageria impulsiva, mas com o propósito específico de garantir que o coronel sobrevivesse. Uma morte seria investigada. Uma sobrevivência, com a humilhação específica que carregava consigo, era outra coisa. As 7 trabalharam em silêncio no escuro quase total, com a eficiência de quem havia planejado cada movimento de antemão. Quando terminaram, Joana fez a última coisa planejada. Colocou ao lado do coronel, sobre o lençol, um colar feito de 7 contas de madeira, cada uma com uma cor diferente. Uma para cada uma delas, para que ele soubesse. Para que nunca pudesse se convencer de que havia sido pesadelo ou acidente. 7 mulheres, 7 decisões, uma noite. Depois saíram, pela mesma janela da horta, em silêncio, uma por uma. A última a sair foi Joana. Ela puxou a janela de volta para o lugar, recolocou o trinco e correu. Tinham calculado 4 horas até o amanhecer. Precisavam de pelo menos 2 para atravessar o riacho e chegar à mata. Correram. Benedita era a mais lenta e Rosa ficou ao seu lado, sustentando parte do peso quando o terreno ficava irregular. Ninguém a apressou além do necessário. Ninguém a deixou para trás. O riacho estava com a correnteza mais forte que o costumeiro. Havia chovido 2 dias antes nas cabeceiras.
Elas se deram as mãos em corrente humana e atravessaram passo a passo a água fria até a cintura, as pedras escorregadias sob os pés descalços. Chegaram ao outro lado. Correram mais. Quando o céu começou a clarear, primeiro azul escuro, depois cinza, depois o rosa delicado que precede o amanhecer em Pernambuco, elas estavam dentro da mata, fora do alcance visual do engenho. Joana parou num claro pequeno entre as árvores. Olhou para as outras. 6 rostos olhavam de volta para ela, exaustos com a roupa encharcada, com o sol nascente tocando suas faces uma a uma. Joana abriu a boca, fechou. Não havia palavras para aquele momento. Então sorriu. Era um sorriso pequeno, cansado, mas era o primeiro sorriso verdadeiro que ela havia dado em anos, desde as 7 tranças desfeitas. As outras, uma por uma, sorriram de volta. Depois, continuaram caminhando. Se você está acompanhando essa história, se inscreva no canal e ative o sino, porque o que aconteceu depois, o silêncio do coronel, a razão pela qual ele nunca as perseguiu, é talvez a parte mais importante de tudo. O coronel Amâncio Vasconcelos Cavalcante foi encontrado pelo feitor às 6 da manhã. O feitor chegou para dar o relatório diário e, não recebendo resposta, entrou. Encontrou o senhor ainda na cama, as correias de couro nos pulsos, a mordaça afrouxada, em estado que o feitor descreveria depois apenas como adoentado, de aspecto muito ruim. O médico da vila foi chamado. Amâncio havia recuperado a consciência, mas estava com febre, e recusou que o médico examinasse além do necessário. Disse que havia tido um acidente doméstico, disse que havia caído. O que o coronel nunca disse, nem ao médico, nem ao feitor, nem a nenhum ser humano em toda a sua vida, foi o que havia acontecido de verdade. E a razão era simples. Revelar o que havia acontecido significaria revelar que 7 mulheres escravizadas no seu próprio engenho haviam planejado e executado contra ele, com precisão e impunidade completas. Um ato que a sociedade de 1870 consideraria a pior humilhação possível para um homem. Significaria revelar que ele havia dormido inconsciente, enquanto 7 mulheres, que tratou como se não existissem, haviam entrado no coração da sua propriedade e o haviam marcado para sempre. E significaria, acima de tudo, revelar o motivo. Revelar o motivo seria revelar 50 estupros em 10 anos. O coronel Amâncio era um homem que a sociedade chamava de próspero. Tinha imagem a preservar. A imagem era mais importante que a justiça. Então, inventou a doença. As 7 escravas fugiram. E o coronel deixou que fugissem. Nessa decisão de não perseguir, estava a confirmação mais clara de que as 7 justiceiras haviam calculado corretamente. Ele sabia que buscá-las significaria explicar por que estava buscando especificamente aquelas 7 mulheres. E qualquer investigação levaria inevitavelmente ao que elas poderiam contar. Ele as deixou ir, e em deixá-las ir, admitiu, para si mesmo, no silêncio da Casa Grande, que elas haviam vencido. As 7 chegaram ao quilombo do Palmar Novo 11 dias depois. 11 dias de caminhada, dormindo em clareiras, alimentando-se do que encontravam e do que a rede invisível de solidariedade. Escravizados de outras propriedades, negros libertos, pessoas que faziam parte de uma corrente que a sociedade oficial fingia não ver, lhes passava de mão em mão. Benedita chegou com febre. As mulheres do quilombo a receberam e fizeram o que podiam. A mulher que as recebeu era Quitéria, a liderança do quilombo, 50 anos, que as olhou por um momento sem falar. Depois, olhou especificamente para Benedita. Ela vai precisar de cuidado, disse Quitéria. Ela sobreviveu a muita coisa, respondeu Joana. Não vai parar agora. Quitéria observou as 7 juntas. Viu o pano escuro de Clara, viu as mãos de Maria, calejadas de anos de campo. Viu a forma específica com que cada uma carregava o corpo. Não a postura curva de quem foi quebrado, mas algo mais tenso e mais ereto ao mesmo tempo. O que vocês fizeram?
perguntou Quitéria. Joana disse em poucas palavras. O silêncio de Quitéria durou apenas um momento. Bem-vindas ao Palmar Novo, disse ela. O coronel Amâncio viveu mais 15 anos depois daquela noite. Viveu com a imagem de homem próspero, com o paletó escuro nos domingos, com as relações sociais e os negócios continuando como antes. Por fora, nada havia mudado de forma visível. Por dentro, era outra coisa. A mutilação era permanente e havia consequências que ele não podia discutir com ninguém. Mas havia algo além do físico. O coronel havia descoberto naquela manhã em que o feitor o encontrou amarrado o que é ser feito impotente por pessoas que você havia considerado sem poder. Essa descoberta havia introduzido em sua vida uma paranoia que não o abandonou mais. Passou a olhar diferente para as pessoas que trabalhavam no engenho. Onde antes via objetos, coisas a serem usadas e descartadas, agora via pessoas que o observavam, que tinham memória, que eram capazes de planejar. Essa consciência, que havia sido forçada sobre ele de uma forma que não podia desaprender, tornou os últimos 15 anos do coronel uma forma específica de inferno privado. O colar de 7 contas de madeira colorida ficou guardado no fundo do baú. Ele não o jogou fora. Morreu em 1885, de uma pneumonia que um homem mais jovem teria sobrevivido. No Quilombo, as 7 justiceiras viveram. Benedita morreu 18 meses depois de chegar. A doença havia avançado demais. Morreu numa manhã clara de outubro, com as outras 6 ao redor, num catre coberto com um cobertor que as mulheres do Quilombo haviam bordado especialmente para ela. Antes de morrer, pediu que lhe pusessem as mãos. As outras 6 colocaram as mãos, em cada uma sobre uma parte diferente do corpo dela, como se a cobrissem completamente. Fiz a minha parte, disse Benedita, com a voz que havia sobrado depois de anos de doença. Pode ir, fechou os olhos. O enterro de Benedita foi o primeiro evento em que o Quilombo inteiro celebrou em homenagem às 7. Foi nesse momento que a história começou a ser contada em voz alta, não mais em sussurros de canavial, mas ao redor do fogo do terreiro, como se conta uma história que merece ser ouvida por todo mundo. Quitéria foi a primeira a formalizar a narrativa, com a tradição oral que preservava histórias com a mesma precisão com que um livro preserva palavras, às vezes com mais fidelidade. Havia 7 mulheres, começava a história. E cada uma carregava um peso diferente, e cada uma chegou ao mesmo lugar. A história correu, pelos quilombos da região, pelas senzalas dos engenhos que ainda operavam nos anos seguintes, pelos terreiros de candomblé onde se contam histórias de resistência com a mesma seriedade com que se faz oferenda, pelos descendentes que carregaram a narrativa para as gerações seguintes. Em alguns terreiros de Pernambuco, Paraíba e Bahia, existe até hoje um ritual específico de proteção que invoca as 7. Joana viveu até os 62 anos no Quilombo. Morreu em 1908, quando o Brasil era outro país, quando a escravidão havia sido formalmente abolida há 20 anos, quando ela havia vivido o suficiente para ver um mundo diferente do que havia nascido nele. Nas últimas semanas de vida, havia uma geração de jovens do Quilombo que vinham ouvi-la. Vinham para ouvir os anos de espera, os 6 meses de planejamento, a forma como havia sido possível manter o controle, a paciência, a clareza de propósito durante tanto tempo. Como você aguentou? Uma jovem lhe perguntou uma vez. Joana ficou quieta por um momento. Aprendi cedo que a coisa mais perigosa que uma pessoa pode fazer é esperar. Não esperar com medo. Esperar com plano. As 7 justiceiras de Pernambuco nunca foram registradas nos documentos oficiais. Não há cartório, não há registro policial, não há menção em jornal. O coronel Amâncio jamais denunciou. O feitor levou o segredo para o túmulo. O médico também. O que restou foi a história oral, a forma mais antiga e mais resistente de preservar memória. E nessa história, as 7 foram transformadas.
não em heroínas do jeito que a cultura dominante fabricava heroínas, com monumentos, com nomes em praças, com reconhecimento oficial, mas em algo diferente, em figuras de uma tradição específica, contada de mulher para mulher, de geração para geração, com detalhes que variavam, mas com o núcleo sempre intacto. 7 mulheres, 10 anos de violência, 6 meses de planejamento, uma noite, uma fuga, uma vida de liberdade. E cada vez que a história é contada, as 7 vivem de novo. Joana calcula os passos do feitor. Maria aguenta mais um dia. Benedita aquece o ferro. Rosa sorri com o sorriso frio que é uma máscara de espera. Clara entra primeiro pela janela. Felícia pensa na irmã. Ana responde sim na senzala escura. E 7 mulheres, numa noite de agosto de 1870, decidem que o mundo vai ser um pouco diferente. Pelo menos o delas. As 7 justiceiras não foram as primeiras. E não foram as últimas. A história da resistência das mulheres escravizadas no Brasil é maior e mais profunda do que os livros de história costumam contar. Por cada nome que foi registrado, há 10 que sobreviveram apenas na memória oral. No próximo vídeo, vamos contar a história de outra mulher, de Minas Gerais, de 1832, que você não vai encontrar em nenhum livro didático. Se você quer estar aqui quando ela for contada, se inscreva no canal, ative o sino e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir histórias como essa. Porque histórias como essas são o que a gente tem quando os documentos foram queimados e os monumentos nunca foram erguidos. São tudo que ficou e são suficientes. Mas para entender completamente o peso daquelas 7 histórias, é preciso voltar ainda mais. Voltar ao dia em que cada uma dessas mulheres chegou ao engenho Santa Graça. Ao dia em que a vida que poderiam ter tido foi substituída pela vida que teriam que sobreviver. Joana tinha 12 anos quando chegou. 12 anos é uma idade em que o mundo ainda parece expansível, em que a mente ainda é capaz de imaginar futuros diferentes, em que o corpo ainda carrega a leveza de quem não aprendeu completamente o peso de existir num mundo que não foi feito para você. Ela chegou de uma carroça coberta de lona, sentada ao lado da mãe, com uma trouxa de pano que continha tudo o que possuíam: 2 vestidos velhos, um terço de madeira, uma faca pequena que o antigo senhor havia esquecido de confiscar. A mãe de Joana se chamava Lourdes. Lourdes tinha 30 anos e já carregava no rosto os sinais de uma vida inteira de trabalho pesado. As mãos grossas de quem lavou roupa durante décadas, as costas levemente curvadas de quem carregou peso desde criança. Mas os olhos de Lourdes eram vivos. Olhos que viam tudo, que calculavam tudo, que nunca paravam de observar mesmo quando o resto do corpo estava exausto. Foi Lourdes quem ensinou Joana a observar. Não em palavras, nunca em palavras, porque palavras podiam ser ouvidas, mas em gestos. Um olhar que durava 1 segundo a mais na direção do feitor. Uma pausa antes de responder uma pergunta. A forma de manter o rosto neutro enquanto os olhos registravam cada detalhe do ambiente. No engenho Santa Graça, Lourdes foi designada para o trabalho de campo. Joana foi para a cozinha. Era a separação que ambas haviam temido desde que foram vendidas. E quando aconteceu, foi o feitor Sebastião quem as separou sem cerimônia, apontando uma para a direita e a outra para a esquerda, como se apontasse para 2 sacos de farinha. Lourdes não chorou. Joana também não. Apenas se olharam por 1 segundo antes que o feitor as apressasse. 1 segundo que carregava tudo que não podia ser dito. Na cozinha da Casa Grande, Joana aprendeu depressa. Aprendeu os gostos do coronel. O beiju que ele queria no café da manhã, o ensopado de carne seca de quinta-feira, a goiabada que ele espalhava no pão com uma generosidade que nunca mostrava em mais nada. Aprendeu os horários da casa. Quando o coronel se levantava, quando saía, quando voltava, quando ia dormir. Aprendeu a ser invisível, que era a habilidade mais importante de todas. Estar presente sem ser percebida, trabalhar sem fazer barulho, existir sem ocupar espaço no pensamento de ninguém.
Durante 2 anos, Joana foi perfeitamente invisível. E então completou 14 anos, e o coronel anotou. Lourdes havia tentado preveni-la. Não com palavras diretas, não havia como dizer certas coisas em voz alta, num lugar onde as paredes ouviam, mas com gestos, com o jeito específico com que a olhava quando o coronel passava perto. Com a forma como, nas últimas semanas, antes do aniversário de Joana, a abraçava com uma urgência que parecia desesperada. Joana havia entendido, mas entender não protegia. Naquela noite de março, depois que voltou da casa grande, Lourdes a abraçou no escuro da senzala e ficou ali sem dizer uma palavra por um tempo que pareceu infinito. Depois, quando Joana dormiu, ou fingiu dormir, ou entrou naquele estado entre o sono e a vigília, que é a única forma de descanso disponível quando a mente não consegue parar. Lourdes ficou sentada ao lado dela até o amanhecer, velejando o corpo da filha como se pudesse, com a simples presença, desfazer o que havia sido feito. Não podia, mas ficou assim mesmo. Nos meses seguintes, algo mudou em Joana de uma forma que Lourdes reconheceu com um misto de alívio e terror. A filha ficou mais quieta, não com o silêncio de quem foi destruída, mas com o silêncio de quem está processando. Os olhos que observavam ficaram mais aguçados. A capacidade de ler o ambiente que Lourdes havia ensinado desenvolveu-se numa precisão que ia além do que a mãe havia imaginado. Joana estava construindo alguma coisa por dentro. Lourdes não sabia o quê, mas via. E tinha medo. E tinha esperança, ao mesmo tempo. Maria, por sua vez, havia chegado ao Engenho Santa Graça com 16 anos, sozinha. A mãe havia morrido 2 anos antes. O pai nunca havia existido no sentido de ser uma presença na sua vida. Ela havia passado de engenho em engenho, vendida e revendida 3 vezes em 4 anos, como acontecia frequentemente quando um senhor morria sem herdeiros diretos ou quando propriedades eram leiloadas para pagar dívidas. Maria era forte, fisicamente forte, com a musculatura desenvolvida de quem trabalhou pesado desde os 7 anos. Essa força havia sido sua proteção em alguns momentos e sua condenação em outros. Proteção porque era produtiva, o que a tornava valiosa e reduzia o risco de venda imediata. Condenação porque o trabalho mais pesado era sempre designado para ela. No engenho Santa Graça, foi designada para o campo de cana. Cortava, carregava, amarrava fardos. O sol de Pernambuco era implacável. Um calor que não era apenas quente, mas pesado, que se depositava sobre os ombros como um fardo adicional. Maria trabalhava com o chapéu de palha que havia feito ela mesma, a cabeça baixa, o ritmo regular de quem aprendeu que o único jeito de sobreviver ao trabalho pesado é encontrar um ritmo e manter sem pensar demais no quanto ainda falta. O coronel anotou num domingo, quando ela carregava a água do riacho para a casa grande. Ela tinha 18 anos, ele 32. O que aconteceu depois, Maria não descreveu para ninguém durante anos, nem para Joana, quando elas começaram a conversar. Era uma coisa que ficava guardada num lugar de si mesma que ela havia aprendido a não abrir. Não porque fosse frágil demais para ser aberto, mas porque abrir custava a energia que ela precisava para outras coisas. O que ela descreveu, quando descreveu, era o depois, o modo como voltou para a senzala. O modo como as outras mulheres a olharam, não com pena, porque pena era um luxo que o sofrimento coletivo não permitia, mas com um reconhecimento que era quase pior que a pena. O modo como, na manhã seguinte, levantou antes do sino, foi ao riacho, lavou o rosto na água fria e caminhou de volta para os campos como se nada houvesse acontecido. Porque nada havia acontecido na lógica do Engenho Santa Graça. Era a lógica que definia o que era e o que não era um evento. E na lógica do Engenho Santa Graça, o que havia acontecido com Maria era rotina. Essa normalização era talvez a coisa mais devastadora de todas.
Não o ato em si, mas o fato de que o mundo ao redor o absorvia sem sobressalto, sem interrupção, sem sequer uma pausa na rotina diária. O sino tocava às 5 da manhã. As fileiras marchavam para os campos, o moinho girava, a cana era cortada, o caldo fermentava. E na casa grande, o coronel Amâncio Vasconcelos Cavalcante dormia o sono de quem não tem nada a temer. Foi nessa normalização que Maria encontrou, paradoxalmente, a semente da sua resistência. Porque se o mundo decidia que aquilo era normal, então o mundo estava errado. E se o mundo estava errado, então havia outras coisas que o mundo chamava de impossíveis que talvez não fossem. Essa lógica, simples, direta, construída no silêncio dos campos de cana, foi o que sustentou Maria nos anos seguintes. Quando Tomás foi vendido, ela voltou a essa lógica. O mundo diz que isso é normal. O mundo está errado. Quando a segunda criança foi vendida, voltou de novo. Quando a terceira, cada perda era uma reafirmação. O mundo está errado, e as coisas que o mundo chama de impossíveis talvez não sejam. Benedita havia chegado ao engenho com 20 anos, experiente demais para ilusões, mas jovem o suficiente para ainda ter energia para a raiva. Sua história, antes do engenho Santa Graça, era uma sequência de perdas que ela enumerava para si mesma às vezes, não com autopiedade, mas com a precisão de um contador de inventário. A família separada quando tinha 8 anos. O primeiro senhor, que era cruel de um jeito banal e mecânico. O segundo senhor, que era cruel de um jeito pessoal e inventivo, que era pior. A venda para o terceiro senhor, que havia vendido ela para o coronel Amâncio como parte de um acerto de contas. No engenho Santa Graça, Benedita foi designada para o trabalho de lavanderia. Lavava a roupa da casa grande, as toalhas, os lençóis, as roupas do coronel. Era um trabalho que a colocava fisicamente próxima dos objetos pessoais do senhor, sem estar próxima do senhor em si, o que havia parecido no início uma forma de relativa proteção. Não era. O coronel a chamou pela primeira vez 6 meses depois de sua chegada. A doença que ele lhe transmitiu se instalou silenciosa, como essas coisas sempre fazem, levando meses para se manifestar de forma visível. Quando manifestou, Benedita foi ao único lugar disponível. A parteira Filomena, que tinha o conhecimento das ervas e dos corpos que havia acumulado em décadas de prática. Filomena olhou para ela, fez o exame com as mãos experientes e depois ficou um momento com os olhos fechados antes de falar. Isso vai ficar, disse Filomena com a voz plana de quem diz verdades difíceis, porque a mentira seria mais cruel a longo prazo. Não vai embora. Mas tem como viver com isso por muito tempo, se você cuidar. Quanto tempo? Perguntou Benedita. Filomena não respondeu de imediato. Depois disse, depende de você. Benedita saiu da senzala de Filomena com 2 coisas, um pacote de ervas para fazer chá e uma clareza sobre o tempo que não havia tido antes. A doença havia introduzido no seu horizonte uma contagem regressiva que, ao invés de paralisá-la, havia concentrado nela uma energia que antes estava dispersa. Havia uma quantidade finita de tempo disponível. O que fazer com ele? Essa pergunta, o que fazer com o tempo que resta, foi o que Benedita carregou consigo nos anos seguintes, e foi o que a tornou a mais fria e a mais determinada de todas as 7 quando chegou a hora de planejar. A história de Rosa com Jacó era, de certa forma, a mais simples de entender e a mais difícil de suportar. Era a história mais antiga do mundo, uma mãe e um filho, contada no cenário mais brutal possível. Jacó nasceu na madrugada de uma quarta-feira de setembro, com a lua cheia iluminando o teto de palha da senzala. Nasceu tão pequeno que a parteira Filomena o segurou com uma mão só e ficou em silêncio por um momento antes de entregar para Rosa. Um silêncio que Rosa interpretou corretamente como o silêncio de alguém avaliando as chances. Ele é forte? Rosa perguntou com a voz ainda rouca do esforço do parto. Não sei ainda, disse Filomena com honestidade que Rosa lhe agradeceria depois.
Mas você vai lutar por ele? Ah, com tudo que tenho. Então talvez. Rosa lutou. Dormia de dia para poder velar de noite. Amamentava de hora em hora. Aquecia o filho com o calor do próprio corpo nos dias mais frios. Nas noites em que Jacó chorava de um jeito que parecia o choro de quem está perdendo a batalha, Rosa cantava baixinho. Canções que a mãe dela havia cantado, que a mãe da mãe havia cantado, que vinham de um lugar muito anterior ao engenho Santa Graça, de um lugar que o Senhor não podia alcançar. Jacó sobreviveu. Ficou pequeno para sempre. Nunca cresceu tanto quanto as outras crianças da senzala, mas sobreviveu. E na sobrevivência de Jacó havia algo que a Rosa de antes do engenho teria chamado de milagre. A Rosa de dentro do engenho chamava de teimosia. A teimosia específica de duas pessoas que decidiram, mãe e filho, que não iam desistir uma da outra. Quando Jacó tinha 2 anos e alguns meses, numa noite de fevereiro, em que a chuva caía forte sobre o telhado de palha, Rosa foi chamada pelo feitor. O coronel havia voltado da vila mais tarde que o costumeiro, em estado que o feitor descreveu apenas como não está bem. Era o eufemismo que usavam para bêbado. Rosa deixou Jacó dormindo na rede, coberto com o pedaço de pano que ela usava como cobertor. Pediu à vizinha Teresa, que dormia no catre do lado, que ficasse de olho no menino. O que aconteceu depois, Rosa reconstruía na memória com aquela precisão dolorosa que a mente usa quando está tentando entender o que não tem explicação. Ela estava no quarto do coronel. Jacó estava na senzala. A chuva estava forte. E, de alguma forma, ela nunca soube exatamente como, e essa ignorância era uma das partes mais difíceis de carregar. Jacó havia acordado, havia saído da senzala à chuva, havia atravessado o terreiro. Teresa havia cochilado. O menino havia aparecido na porta do quarto do coronel. O que aconteceu nos segundos seguintes era o que Rosa não conseguia reconstituir sem que alguma coisa dentro dela parasse de funcionar temporariamente. O coronel reagiu com o reflexo violento de um homem bêbado e assustado. Jacó foi jogado à parede. Rosa ouviu o som e depois não ouviu mais nada por um tempo que ela nunca conseguiu medir. Pode ter sido segundos, pode ter sido minutos, pode ter sido uma eternidade paralela que existe apenas dentro do corpo de uma mãe quando a coisa que ela mais temia acontece. Depois do tempo sem medida, Rosa se moveu. Mas já era tarde. Jacó era pequeno e frágil e havia nascido antes da hora e havia lutado toda a vida para estar no mundo. E naquela parede, num segundo, deixou de estar. Rosa carregou o filho de volta para a senzala na chuva, deitou-o na rede, ficou ao lado dele até o amanhecer. Não chamou a parteira, não chamou ninguém. Ficou ali com o filho, as mãos de mãe cobrindo o corpinho pequeno, e passou aquela noite no estado que não tem nome em nenhum idioma porque é grande demais para caber em palavra. De manhã, o sino tocou às 5. Rosa se levantou. Foi varrer o terreiro. Trabalhou o dia inteiro. E carregou a partir daquele dia o sorriso mais frio que um rosto humano pode usar. O sorriso de quem já decidiu que o mundo vai mudar, de quem só está esperando a hora. Clara havia chegado ao engenho Santa Graça com 18 anos, transferida de um engenho em Alagoas, onde o senhor havia falido. Era musculosa e direta, do tipo que diz o que pensa quando é seguro dizer, e que fica em silêncio absoluto quando não é. Havia aprendido cedo que a sobrevivência dependia de saber exatamente quando falar e quando calar, e havia desenvolvido um senso quase sobrenatural para essa distinção. No engenho Santa Graça, trabalhava nos campos. Era eficiente, produtiva, capaz de cortar cana no ritmo dos homens mais fortes. O feitor a respeitava no sentido pragmático em que se respeita uma ferramenta que funciona bem. Não com afeto, mas com a consideração instrumental de quem reconhece valor. Quando o coronel a chamou pela primeira vez, Clara tinha 20 anos, na segunda vez, 21. Na terceira, foi a noite em que ela fez o que fez. Ela havia planejado?
Não exatamente. O que havia acontecido era que, naquela noite específica, algo que havia estado represado por um longo tempo chegou a uma pressão que o corpo não conseguiu mais conter. Quando o coronel se aproximou, as mãos de Clara se moveram antes que qualquer pensamento consciente pudesse interferir, cravando as unhas, empurrando, agindo com a força acumulada de anos de trabalho pesado e de raiva represada. O coronel ficou com 4 marcas no rosto. O feitor veio com um bastão. Clara perdeu o olho. Nos dias que se seguiram, deitada na senzala enquanto Filomena cuidava da ferida, Clara processou o que havia acontecido com a mesma frieza que havia desenvolvido para processar tudo. Havia agido impulsivamente e havia pagado um preço alto. O preço havia sido alto demais para o resultado obtido. 4 marcas no rosto do coronel que sararam em 2 semanas, contra um olho que não voltaria nunca. Mas havia descoberto uma coisa. Havia descoberto que era capaz de agir. E agora sabia que se fosse agir de novo, precisaria agir melhor, com mais planejamento, com mais precisão, com mais gente. Quando Joana a abordou meses depois, Clara ouviu com os 2 olhos o que havia sobrado e o que havia sido perdido, e disse apenas: "Eu já estava esperando alguém perguntar." A história de Felícia era inseparável da história de Dulce, e a história de Dulce era uma daquelas histórias que a memória tenta proteger a si mesma, não lembrando completamente, porque lembrar completamente seria insuportável. Felícia e Dulce haviam chegado ao engenho juntas, irmãs compradas no mesmo lote, o que era uma raridade que ambas reconheciam como uma forma de sorte dentro de uma situação que não tinha muita sorte disponível. Tinham, respectivamente, 22 e 20 anos quando chegaram, e a diferença de temperamento entre elas era visível desde o primeiro dia. Dulce era luminosa, não há outra palavra. Era o tipo de pessoa que aquece um ambiente pelo simples fato de estar nele, que ri fácil, que encontra beleza em coisas pequenas, que transforma trabalho pesado em algo mais suportável, cantarolando enquanto trabalha. No inferno específico do engenho Santa Graça, Dulce era uma anomalia. Alguém que havia encontrado uma forma de manter aceso algo que a maioria das pessoas, com o tempo, via apagar. Felícia era o oposto, seca, contida, que guardava as emoções no lugar mais interno possível e as deixava sair apenas quando absolutamente necessário. Era a irmã que planejava, que avaliava riscos, que dizia não quando o impulso de Dulce era dizer sim. Era a irmã que ficava acordada à noite pensando em saídas, enquanto Dulce dormia com a despreocupação de quem confia que alguém mais está cuidando. Felícia estava cuidando, sempre havia cuidado, mas não havia conseguido cuidar do suficiente. Quando o coronel começou a chamar Dulce, ela tinha 15 anos, Felícia 22. Felícia ficou sabendo antes que Dulce dissesse qualquer coisa. Viu na irmã o que havia visto em outras mulheres. A mudança sutil na postura, o olhar que começava a ficar mais interno, a risada que aparecia com menos frequência. Viu e compreendeu, e não havia nada que pudesse fazer, que fosse seguro fazer, que não resultasse num risco ainda maior para as duas. Então fez o que podia, ficou perto, ficou presente. Nas noites em que Dulce voltava, ficava ao lado dela sem falar, oferecendo a presença como a única forma de cuidado disponível. Durante 1 ano, Dulce foi se apagando como uma vela que perde o pavio. No domingo de outubro de 1868, em que Dulce não acordou, Felícia estava ao lado dela. Havia acordado antes do sino, como sempre, e notou que a respiração da irmã estava diferente, muito leve, muito superficial. Havia ficado olhando no escuro, a mão sobre o peito de Dulce, sentindo o ritmo fraco, e depois mais fraco ainda, e depois ausente. Depois de um tempo que não conseguia medir, Felícia retirou a mão, levantou. Saiu da senzala no escuro da madrugada. Ficou de pé no terreiro, com o céu ainda cheio de estrelas, num silêncio que era diferente de qualquer silêncio que havia experienciado antes. Dulce tinha 17 anos, e Felícia tinha agora apenas uma coisa a fazer
com o que restava da própria vida. Ana era a mais jovem das 7, 23 anos em 1869, quando se juntou ao grupo. E a sua história era, em certos aspectos, a mais difícil de ouvir, precisamente porque revelava algo sobre o coronel Amâncio que ia além da violência impulsiva ou da crueldade habitual. Revelava cálculo. Revelava a consciência de que o que ele fazia era errado, e a decisão de fazê-lo assim mesmo e de transformá-lo numa demonstração de poder social. Dar Ana como presente para os visitantes não havia sido um impulso. Havia sido uma decisão premeditada, feita com antecedência, comunicada ao feitor como parte dos arranjos de hospitalidade. Era a demonstração de que o coronel era um homem que possuía o suficiente para ser generoso, que suas posses eram extensas o bastante para ser compartilhadas, que o poder que ele exercia era tão absoluto e tão aceito que ele podia transformá-lo em presente sem nem precisar pensar duas vezes. Para Ana, os 7 dias da visita haviam sido atravessados com a técnica de dissociação que ela havia aprendido ao longo dos anos. A capacidade de estar presente no corpo sem estar presente na mente, de deixar que o que estava acontecendo acontecesse num nível físico, enquanto a consciência se retirava para um lugar interno que a violência não conseguia alcançar. Era uma forma de sobrevivência. E como toda forma de sobrevivência disponível dentro do sistema escravocrata, tinha um custo. O custo era que, quando a dissociação terminava, quando os visitantes partiam e a necessidade de usar aquele mecanismo se dissolvia, o retorno era brutal. A mente voltava de golpe para o corpo, e tudo que havia sido suspensa durante os 7 dias estava ali esperando, não atenuado pelo tempo, mas amplificado pela supressão. Maria encontrou Ana no 3º dia depois que os visitantes partiram, sentada no chão da senzala, no meio da tarde, numa posição que era a posição de quem está esperando que algo passe, mas não sabe se algo vai passar. Maria havia sentado ao lado dela no chão. Havia ficado ali por um tempo longo, sem dizer nada, porque havia aprendido que às vezes a presença é mais importante que as palavras. Depois havia perguntado, e Ana havia respondido. E isso havia sido o começo do fim do coronel Amâncio Vasconcelos Cavalcante, embora nenhuma das duas soubesse disso ainda naquele momento. O que as 7 mulheres construíram nos 6 meses entre aquela primeira reunião no canavial e a noite de 14 de agosto de 1870 não foi apenas um plano. Foi uma forma de ser juntas que nenhuma delas havia experimentado antes. Uma comunidade de propósito que existia por baixo da superfície visível do engenho, invisível para todos, exceto elas mesmas. Nos intervalos entre as reuniões formais no canavial, havia uma centena de comunicações menores, um olhar que durava um segundo a mais, uma frase dita ao passar que carregava informação codificada, um gesto que era sinal de confirmação ou de alerta. Elas haviam desenvolvido uma linguagem própria, feita de pequenas coisas que pareciam, para quem não estava dentro, meros acidentes de comportamento. Rosa havia ficado responsável por confirmar, semana a semana, a consistência do padrão do feitor. Toda segunda-feira, quando ele fazia a ronda da tarde, ela contava os passos, da senzala até a horta, da horta até o portão, do portão até a cabana. O número variava ligeiramente dependendo do dia e do humor do feitor, mas o padrão geral era consistente. Depois das 10 da noite, ele não saía da cabana a menos que fosse chamado pelo sino de emergência. O sino de emergência ficava pendurado na varanda da casa grande. Amâncio o tocava quando precisava de algo urgente na madrugada. Em 10 anos de observação, contando os anos de Joana, que havia começado primeiro, o sino havia sido tocado 6 vezes. Em 5 delas, havia sido por causa de doenças, uma vez por causa de uma cobra que havia entrado no quarto. O sino não tocaria naquela noite. O coronel estaria inconsciente demais para tocar qualquer coisa.
Maria havia cuidado de um detalhe que parecia pequeno, mas que Joana havia identificado como crítico: o óleo da lamparina do quarto do coronel. Toda semana, quando limpava o quarto, ela havia sido transferida para esse trabalho especificamente por Joana, que havia sugerido ao feitor que Maria seria mais eficiente ali. Ela completava o óleo até exatamente a metade do recipiente. Não mais, não menos. A meia lamparina queimaria por aproximadamente 4 horas antes de apagar sozinha. A lamparina precisava estar acesa o suficiente para iluminar o trabalho delas, mas não tão cheia que continuasse acesa até o amanhecer, quando o feitor pudesse ver a luz. Clara havia estudado o trinco da janela da horta por semanas, passando por ali dezenas de vezes, tocando no trinco casualmente, como quem passa a mão numa superfície qualquer, aprendendo a textura, o ângulo, a quantidade de pressão necessária para movê-lo sem barulho. Havia ensaiado o movimento com os olhos fechados até poder fazê-lo no escuro completo em menos de 30 segundos. Felícia havia cuidado do aspecto mais delicado de todo o plano: as correias de sisal. Elas precisavam ser fortes o suficiente para segurar um homem adulto que teria todos os motivos para resistir com força máxima, mas não podiam ser tão grossas que demorassem muito para ser amarradas. Felícia havia testado diferentes espessuras de sisal nas semanas anteriores, amarrando e desamarrando postes de cerca nas horas mortas da tarde, até encontrar a combinação exata. 4 voltas, numa espessura específica que ela havia guardado e escondido debaixo de uma pedra no caminho do riacho. Benedita havia resolvido o problema mais técnico de todos com uma frieza que impressionava as outras: o ferro de cauterizar. Havia estudado com Filomena, sem revelar o verdadeiro propósito, as temperaturas necessárias para cauterizar diferentes tipos de feridas. Filomena havia dado as informações como instrução médica geral, sem desconfiar. Benedita havia tomado notas mentais com a precisão de uma estudante. O ferro precisava estar quente o suficiente para cauterizar imediatamente, evitando hemorragia que poderia ser fatal, mas não tão quente que causar dano adicional não previsto. Era uma linha fina. Benedita havia calculado-a com a clareza específica de uma mulher que não tem tempo a perder em hesitação. Ana havia cumprido sua tarefa com uma eficiência que surpreendia até ela mesma: manter a superfície calma de todas as 7 enquanto o plano se desenvolvia. Isso significava, na prática, intervir sutilmente quando alguém parecia estar se comportando de forma que pudesse chamar atenção. Uma palavra no momento certo, uma distração no momento certo, uma presença calmante no momento certo. Era o trabalho mais invisível de todos e provavelmente o mais importante para garantir que chegassem ao dia 14 sem serem descobertas. Nos últimos 3 dias, antes da festa do Barão, as 7 fizeram sua última reunião no canavial. Foi uma reunião diferente das outras 11. Não havia pauta nova, não havia informações a verificar. O plano estava completo. A reunião era outra coisa. Era a reunião das pessoas que sabem que algo está prestes a mudar de forma irreversível e que precisam, antes disso, estar certas de que querem mesmo que mude. Ficaram no semicírculo familiar na escuridão. Por um tempo longo, ninguém falou. Então Joana disse, com a voz baixa e direta que havia desenvolvido nos anos de espera: qualquer uma que queira sair pode sair, agora aqui, sem julgamento. Mas depois de agora não tem mais saída. Silêncio. Não estou perguntando por formalidade, continuou Joana. Estou perguntando porque cada uma de vocês sabe o que está arriscando. Se algo der errado, não vai ser apenas a gente que paga. Pode ser gente que nem está envolvida. Eu preciso que vocês estejam certas. Outra pausa. Depois Clara disse: eu perdi um olho porque tentei resistir impulsivamente, sem plano, sem apoio. Fui punida por tentar. Isso me ensinou que tentar sem plano é desperdício. Esse plano aqui, ela fez um gesto abrangendo o semicírculo,
Não é impulsivo, não é desespero. É a coisa mais calculada que já vi na minha vida. Eu estou certa. Rosa disse. Jacó, é tudo o que preciso dizer. Maria disse. Tomás, Teresa, o que eu nunca soube o nome porque foi levado antes de completar 1 ano. Estou certa. Felícia disse. Dulce tinha 17 anos. Ana disse. Eu não quero que mais nenhuma mulher neste engenho passe pela semana que eu passei. Estou certa. Benedita disse. Tenho talvez 6 meses de saúde decente pela frente. Prefiro usar eles assim do que de qualquer outra forma imaginável. Estou certa. Joana olhou para cada uma delas por um momento. Depois disse, então no dia 14. E se dispersaram. 3 dias depois, o coronel Amâncio Vasconcelos Cavalcante saiu montado no cavalo Ruão para a festa do barão da comarca, ajustando o paletó na sela, sem saber que estava saindo pela última vez como o homem que havia sido até aquele momento.